Como que é esse tal de... Fernanda, como é esse tal de vender para depois fazer? Eu não entendo isso. Como que eu faço? Como que eu fazia, né? Hoje eu já não faço mais dessa forma, porque eu já sei quais os sabores que eu vou ter, qual o sabor que eu vou vender, e pronto, acabou, e qual que sai mais. Mas antigamente, quando eu comecei e funcionou, era o seguinte. Primeiro, eu decidia qual sabor que eu ia fazer. Isso aí, gente, eu vou gravar uma aula para vocês sobre isso, tá? Bem completinho. Eu decidia qual sabor que eu ia fazer. Fernanda, como que você decidia? Eu ia na minha despensa, via o que tinha na minha geladeira, o que eu tava com vontade de fazer no dia seguinte. Lembrando, isso se eu não tivesse já encomenda, né, gente? Lembrando que fazer bolos caseiros é prazer, então eu falava, ai, amanhã eu não tô com vontade de fazer esse bolo, nossa, que preguiça de fazer ele. Vou fazer ele não, vou fazer outro. Vou fazer o que eu tô com vontade, vou fazer o que é mais fácil, vou fazer o que é mais rápido, porque amanhã eu tenho um compromisso ou eu quero terminar mais cedo, entendeu? E aí eu decidia o sabor que eu ia fazer, postava lá no dia anterior, ó, amanhã eu vou ter tal sabor, ok? Beleza, amanhã eu vou ter tal sabor. Chegava no dia seguinte, não tinha encomenda de todos, né? Surgia uma encomenda ali, uma encomenda aqui, e aí... Eu chegava às 11 horas, falava, ó, gente, disponível hoje e tal, colocava aquela frase legal, bem-humorada, conversava com o cliente, isso tudo na lista de transmissão, tá? E aí, postava lá, sabores, colocava uns 4, 5, 6 sabores. Lembrando, gente, presta atenção no que eu tô falando, olha só, você que sabe fazer um bolo de chocolate, você sabe fazer um bolo de chocolate sem cobertura, você sabe fazer um bolo de chocolate com cobertura, você sabe fazer um bolo de brigadeiro e você sabe fazer um vulcão de chocolate. Então aqui, ó, com um bolo e uma cobertura, você já colocou lá na sua listinha do seu cliente 4 bolos, entendeu? E aí eu ia colocando isso. Por exemplo, se eu ia fazer bolo de cenoura, eu colocava, ó, cenoura com cobertura e cenoura mesclado, cenoura vulcão. Se eu tenho uma forma bailarina aqui, pull cake de cenoura, entendeu? Então, olha só a variedade que você tem, né? E aí eu colocava lá. Surgiam encomendas, o que eu fazia? Eu fazia, né, no dia anterior, eu já começava no dia seguinte por essas encomendas que tinham surgido, certo? Se por um acaso, sei lá, não surgiu encomendas, o que eu vou começar a fazer no dia seguinte? Eu vou começar a fazer os bolos que demoram mais, que tem uma durabilidade maior e que saem mais. Quais são? A massa de chocolate, a massa de fubá, a massa de cenoura, massa de ninho, entendeu? E fazia os bolos que tem maior durabilidade. Por quê, Fernanda? Porque se eu não vender hoje, eu vendo amanhã tranquilamente, relax. Entendeu? Relax, gente, relaxa. E era assim que funcionava, tá? Então, assim, eu não tinha todos prontos, né? Pra depois oferecer, de forma alguma, porque isso aí é sofrimento. Isso aí, sabe o que é, gente? Isso aí é desespero. É de você fazer um monte de bolo e ficar ali rezando pra você vender. Não é assim que funciona, tá? E aí, gente, ia surgindo encomendas, claro. Eu postava 11h30 e aí já saía aquele monte de bolo. Fernanda, mas eu queria chocolate. Esgotados. Não vai dar mais para fazer hoje. E aí, de repente, se eu tivesse colocado assim, ó, chocolate, cenoura e milho com requeijão, e não tivesse saído nem o milho de requeijão, mas tivesse saído mais chocolate do que eu havia feito, o que eu fazia? Fazia mais bolo de chocolate. E aí, chegava um cliente lá, 3 horas da tarde, falava, ai, Fernanda, eu queria um milho com requeijão. Esgotados. Posso reservar o seu para amanhã? Entendeu? Aí eu não fazia mais aquele bolo, se não tivesse tempo. Entendeu? Então é assim que funciona, gente. Você vai falando e vai educando o seu cliente para ele comprar encomendado de você, que isso é o vender para depois fazer, entendeu? E aí, é assim que funciona. Você fala, ih, não tem mais para hoje, esgotados. Posso reservar o seu para amanhã? Vai estar top, hein? Que hora você quer que eu entregue? Entendeu? É assim que você fala. Você só não fala, ai, não tem, acabou, vou ficar te devendo. Não é assim. Se você vai fazer no dia seguinte, se você quer aquele cliente, minha filha, quer que eu faça? Quer que eu faça para amanhã? Posso reservar o seu? Eu te entrego aí delicioso.
E aí a pessoa, pode. Às vezes ela nem quer, gente, mas ela fica sem graça, encomenda e pronto, acabou.